Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer mais um desenho para vocês, dessa vez é sobre a metodologia de Shop Floor Management, tá legal? Essa é uma metodologia de gestão de processos e liderança de pessoas. Vamos lá. Então, o nome da metodologia é SFM, tá? Shop Floor Management. Vou até escrever para vocês aqui, ó, é Shop Floor Management. Então, na tradução, né, essa parte vai vir de gestão, tá? Shop floor, ele pode ser representado ou pela própria fábrica, então gestão da fábrica, ou em outros locais, esse shop floor você pode substituir por office floor management, ou fábrica ou da administração. Então é um modelo de gestão de processos e liderança de pessoas, tá legal? Então esse seria o nosso, digamos, primeiro ponto aí. Nosso segundo ponto é eu falar quais são os grandes benefícios dessa metodologia. O Shop Floor Management tem um grande benefício, que é justamente gestão visual. Qual que seria a questão da gestão visual? Gestão visual é você fazer com que a sua gestão se torne uma gestão transparente, ou seja, você divida os números, divida os pedidos, divida os problemas e mesmo até os indicadores com toda a sua equipe. Por que isso é importante? Porque você vai conseguir criar uma equipe que trabalhe com um senso comum, com uma direção comum, que é a própria direção da liderança. O segundo benefício, ou a gente pode chamar também como princípio do Shop Floor Man, é a questão do senso de priorização. O que significa priori? É o seguinte, como você prioriza suas atividades? Cada ser humano tem a tendência de priorizar de uma forma diferente devido aos seus conhecimentos. Porém, é necessário você criar um senso e um critério de priorização na equipe. Mais relevante para a organização? Será que toda a sua equipe prioriza da mesma forma? Então, seria o segundo princípio, o segundo benefício aí da metodologia. O terceiro, então, de senso de go que significa vá e veja. Ou seja, será que a sua equipe, quando vai tratar de uma situação ou de um assunto, ela faz o princípio do go and see? Ou seja, será que ela foi, conversou com as pessoas, ela coletou dados na. Então, nada melhor do que dados coletados na fonte. Muitas das vezes, nós, seres humanos, nós pulamos para a solução. Ou seja, nós, diante de uma situação, a gente acredita que a gente conhece a solução e muitas das vezes a gente não consegue solucionar o problema por causa da falta do ONC. O quarto aspecto aqui da metodologia, o quarto princípio, é o princípio da solução de problemas. Eu aqui não vou explicar sobre como solucionar problemas, basicamente você saber como transformar sua equipe em uma equipe que também pensa de uma forma a não pular para a solução. Será que a sua equipe também analisa o problema antes de solucionar os problemas? Então, nesse modelo de Shop Floor Management, você conseguir transformar a sua equipe em uma equipe que também soluciona os problemas. Não fica só na questão na mão da liderança resolver os problemas. Tá? Então, é uma forma de você conseguir que as pessoas também deem valor aos problemas e transformem eles como oportunidades de. A quinta questão, quinto princípio e benefício é a questão de confirmação de processo. O que seria a confirmação de processo? A confirmação de processo é um princípio que basicamente vai te ajudar a assegurar que os procedimentos e as normas internas da sua organização estão cumpridos. Então, cada líder ele deve ter uma rotina de processo, que é ir para o seu liderado e verificar se ele está fazendo conforme o procedimento. Existem algumas dicas para você fazer, são elas. A dica é você levar em mãos o procedimento da organização. Nunca cobre uma pessoa sem procedimento, sem um documento da organização por trás. Isso é muito justo quando você cobra conforme um procedimento. Então use também a confirmação de processo como uma lista de afazeres. Então dê atividades para as pessoas. E sim, na confirmação de processo, você deve perguntar se a atividade está indo tudo bem, se tem algum impedimento, se tem alguma barreira, se tem algum problema naquela atividade. Então, é justamente você identificar problemas e ajudar suas atividades. O sexto princípio é a questão do líder-mentor. Qual que é a diferença do líder-mentor para o líder tradicional?
O líder mentor é o líder que está muito preocupado em desenvolver o seu mentorado justamente para vir a te substituir. Então, na liderança mentora, é importante que você tenha de qualificação, que você tenha também toda a questão de como você desenvolver o seu liderado para vir a te substituir um dia. Então, a grande diferença aqui é basicamente, em vez de você só pedir para a pessoa fazer aquela atividade, se produziu, se não produziu, você também se preocupa tanto com o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e também você se preocupa com problemas da área. Você faz que o seu liderado resolva os problemas da área, tá bom? Então, esse seria a primeira questão, a segunda questão. Agora a gente pode ir justamente para aqui no terceiro aspecto. Vamos entrar no aspecto de implementação. Implementa esses 6 princípios aqui, esses 6 benefícios da metodologia. O primeiro aspecto que você tem que ter é o seguinte: um líder, eu vou até colocar aqui, um líder, ele não consegue liderar mais do que, vou colocar aqui, ó, 8, 15 pessoas, tá? Então, é muito importante que este líder tenha pessoas para poder estar liderando. Se a sua organização tem mais, faça alguns pequenos líderes, construa alguns pequenos líderes justamente para conseguir chegar nesse ponto aqui, tá? É um ponto crucial para você implementar a metodologia. Segundo aspecto, depois de toda essa divisão de liderança, então vou dar um exemplo. Digamos que você tem essa área, layout físico aqui. Então, toda essa área você tem o líder 1, que é o líder que representa toda essa área. Dentro dessa área, você tem, digamos, você tem mais você tem 2 departamentos dessa área 1. Então, você vai ter um líder 2, líder 3. E dentro da área 3, você tem mais 2 áreas pequenas. Assim, você pode pôr um líder 4 e um líder 5. E assim por diante. Você pode ir dividindo as suas áreas para a liderança. Qual que é a sacada? Depois da divisão das áreas, conforme a quantidade de pessoas, você vai desenvolver um quadro de gestão visual. Tá? Você vai desenvolver um quadrinho assim, visual, para cada líder. Então, você vai ter o quadrinho do líder 1, do líder 2. Como que você vai fazer com que essas pessoas se comuniquem de forma vertical? Tá? Você vai fazer da seguinte forma. Digamos que na operação 4 você tenha pessoas na execução. E você tem o supervisor aqui, que é o 4. Então, o seu supervisor 4 ele vai participar depois da reunião 3 e assim por diante. Então, digamos que você tem assim, e você tem pessoas e você tem este líder. Essa é a área 4. E aqui você tem outras pessoas, tá? E você tem um outro supervisor. Então, essa é a área 4 e essa é a área 5. Essa daqui é uma reunião. Então, digamos, ó, toda essa equipe aqui vai ser uma reunião de Shop Floor Management. Toda essa equipe aqui vai ser outra reunião de Shop Floor Management. Então, como vai funcionar? Depois dessa reunião de Shop Floor Management, os supervisores, que são essas 2 pessoas, eles vão participar de um outro Shop Floor Management, que seria o Shop Floor Management 3, tá vendo? 4, 5, 3. E assim por diante até atingir todos os níveis da organização. Bom, por que é importante isso? É muito importante você criar esse senso comunitário entre todos os níveis da organização. Então, diariamente, toda a organização se comunica. Tá? A gente está falando ainda do primeiro princípio, que é a gestão visual. Esse quadro de gestão visual ele se divide em ele se divide em 5 elementos. Quais são? O primeiro elemento que ele se divide é a questão de orders. Então, quando eu falar em divisão, lembre-se que é basicamente o quadro. Você vai dividir o quadro, tá, em 5 elementos. Esse primeiro elemento eu vou chamar de A, tá? Que é esse daqui, ó, orders, mais fácil, é o orders. Nesse elemento você vai ter você vai ter o cronograma de entrega. Esse daqui você vai monitorar todas as entregas que o seu departamento tem para o seu cliente. Seja ele um cliente interno ou mesmo um cliente externo, tá legal? Então esse é o primeiro aspecto do shop floor. B, que é a próxima coluna, deixa eu desenhar aqui. B, significa o quê? Aqui você vai indicar a parte de KPIs ou indicadores da sua organização. É muito importante na fase de indicadores que você tenha indicadores relevantes à organização.
Então, por exemplo, digamos que o 1 aqui, que digamos é o dono aí da organização, ele está olhando indicadores lá da contabilidade como um demonstrativo de resultado. Porém, você não pode colocar um demonstrativo de resultado para a equipe 4, por quê? Porque a equipe 4 não vai ter muita ação para atingir aquele demonstrativo de resultado. Então, do demonstrativo de resultado, você tem que quebrar indicadores que são relevantes à atividade número 4 e assim por diante. Então, cada quadro, nível da organização, vão ter seus indicadores que estão conectados a um bem comum. Legal? É muito importante aqui que também sejam indicadores diários. Tá? Do que adianta você ter um indicador aí mensal para você olhar o passado? Então, sempre importante você tomar indicadores diários para você ter aquele ciclo curto de tomada de decisões e ações. Tá? O item C, ele é justamente a questão de solução de problemas. Então, aqui você vai colocar a sua lista de desafios. É isso. Todos os dias você vai reunir a equipe. Então, essa reunião ela acontece diariamente. Ela tem que ser uma reunião de 15, 20 minutos. E vai ser uma reunião bem rápida entre o líder e os liderados. E nessa reunião você vai perguntar quais foram os desvios que aconteceram ontem. Até porque ela é diária, então você pergunta sobre ontem. E as pessoas vão colocar pequenos desvios. Pequenos desvios é você identificar qual que é o principal problema daquela área e atuar sobre o principal problema. E aí você usa o princípio de solução de problemas para solucionar o problema e você usa o princípio da priorização para você priorizar qual dos desvios é o principal desvio para aquela área. Muitas das vezes a gente pode observar desvios são recorrentes. Então, os desvios recorrentes costumam ser um desvio principal daquela área. Tudo bem? O quarto aspecto que a gente pode colocar aqui é o planejamento estratégico. Tá? Vou colocar como plano diretor. Quando você faz um planejamento estratégico para a sua organização, você tem que fazer esse planejamento estratégico ele se por toda a organização, por todas as pessoas da organização. Então você como dono da empresa, você já tem um planejamento estratégico e já se imagina daqui a 5 anos. Será que a sua equipe do item 4 aqui também se preocupa como você? Fazer uma parte desse planejamento estratégico chegue até a equipe 4 e a equipe 4 te ajude a atingir esse planejamento estratégico. Então, no item D, é muito importante que você divida o plano diretor e coloque algumas atividades que a equipe número 4 vai poder fazer para ajudar esse plano diretor. Então, aqui você tem a visão, você tem as metas, você tem também qual atividade vai ser feita na próxima semana para a gente atingir esse planejamento estratégico. Tá? E, por fim do quadro, você tem a questão B. Essa questão última seria a parte de informações e comunicados. Então, muitas das vezes você tem algum comunicado importante da equipe, ou mesmo do RH, ou mesmo da liderança, e aí você usa para passar os seus comunicados. Então, basicamente, o que nós temos que fazer? É desenvolver as equipes e os líderes, dividir toda a organização para que a gente atinja toda a parte vertical, faça reuniões para essa linha vertical ser comunicada todos os dias nessa sequência. Então, a reunião deve ser feita da esquerda para a direita no quadro. Em torno de 15 a 20 minutos, você vai passar por todos esses. Tá? É muito importante também, além da comunicação vertical, a comunicação horizontal. Então, você deve conectar as pessoas de suporte, as áreas de suporte. Então, para os participantes da reunião, é muito importante que você tenha também, nessa parte de entregas, quais são as pessoas envolvidas nas entradas do seu processo. Você tem áreas de suporte, então essas áreas de suporte devem ter representantes representando eles na sua reunião, mesmo representantes do cliente. Se você entrega informação ou produto para uma próxima área, algum representante dessa próxima área deve participar da sua reunião, justamente para facilitar a comunicação e melhorar cada vez mais os requisitos internos da organização. Então, esse foi um grande resumo aí da metodologia Shop Floor Management para vocês. Fica aqui o primeiro aspecto aqui como o que é o Shop Floor Management, o 2 como quais são os princípios do Shop Floor Management e o 3 aí como fazer o início da implementação do Shop Floor Management. Foi bem rápido aí para vocês, mas é justamente um desenho resumo aí da metodologia. Se você quiser saber mais, no meu canal eu vou deixar um vídeo completo, uma aula completa sobre o Shop Floor Management. Fique à vontade aí de clicar no link também e saber mais. Bom, grande abraço e até o próximo desenho.